Olá, está entrando no ar mais um As Sócias by Clube da Luluzinha, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e ao universo dos negócios protagonizados por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso precisa ser muito sério, então o papo vai ser sempre muito leve e descontraído. Para isso, nosso patrocinador Hopfuel vai garantir a leveza da rodada. Um brinde com a nossa convidada aqui, ó, já pra passar bem. É Papo Leve sim, mas de negócios. Por isso, cada programa vai ter um tema onde colocaremos nossas sócias para responderem as perguntas mais relevantes de como fazem ou enxergam a realidade dos seus negócios, vivos e, mais importante, lucrando. Para conversar com a gente hoje, a gente tem uma convidada aqui que é muito linda e muito especial, né? E shopping, né? Ela é fundadora do escritório Bia Kestering. Falei certo, Bia Kestering? Falei perfeito. Bia Kestering, arquitetura. Bia Kestering, arquitetura, eu já gosto do nome. Noiva do Ivan, apaixonada por design e histórias. Eu vou ler o que ela colocou para nós. Levo como lema que as histórias guiam meu traço e é por isso que eu me apaixono pela minha área todos os dias. Eu amei a frase. Seja muito bem-vinda, Muito Bia. obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece. E a gente que te acompanha já há algum tempo, até pelas mídias sociais, e quando veio esse assunto, que já é um assunto recorrente que a gente costuma sempre tratar muito aqui, porque todo mundo quer saber, né? Então hoje o tema que a gente está falando aqui é um assunto que eu acho que 10 em cada 10 empresárias querem saber, né? Tem um que assunto, se antenar. Tem que se o legal antenar. é assim, nós poderíamos trazer um profissional de marketing digital. Mas o mais legal não é o profissional de marketing digital falar sobre a área em que ela atua. É uma empresária mostrar para nós e que está tendo muito sucesso. Como é que ela faz para conseguir ter essa maestria, esse engajamento todo, que é o que todo mundo que está vendo aqui quer saber. Então, eu acho que para começar assim, se tu quiser contar um pouco como foi decidir que posicionamento, porque a gente pode mostrar várias frentes, né? As nossas várias versões, né? Como foi? Tu sentou com uma equipe, tu começou sozinha, tu decidiu, tu foi melhorando ao longo do tempo. Como foi esse começo para chegar nesse posicionamento que eu acredito que tu deva ter 1000 ideias para como evoluir esse trabalho. Mas vamos ver até aqui. Como é que foi esse começo, Bia? Então, quando eu estava na faculdade, eu tinha muito aquela ideia de que eu queria... Eu não sabia exatamente para que caminho que eu ia seguir, né? Depois que eu me formasse. Mas eu queria realmente que as pessoas já tivessem conhecimento do que eu gostava de fazer. Então, lá na época da faculdade, que isso, lá, 2014, 2015, eu estava direto nas redes sociais postando fotos de trabalhos que eu já desenvolvia. Porque eu sempre pensava assim, eu sou uma pessoa visual, né? Eu preciso ver as coisas, né? Para entender, né? E eu pensava, cara, como as pessoas vão saber de mim se eu não mostrar o que eu faço? Então eu postava muita coisa, muito projeto e tal. Quando eu me formei, isso realmente me trouxe muitas portas, tá? Que se abriram, porque quando eu postava, tinha pessoas que vinham falar comigo, marcenarias que vinham me contratar. Sem estar formada ainda. Sem estar formada. Então eu trabalhei até como projetista de marcenaria por conta desses projetos, né? Foi assim que eu fui encontrada, vamos dizer assim, né? Muito legal. E depois, quando eu me formei, e daí eu pensei assim, ok, eu já tenho uma vitrine de projetos, já tenho clientes, né, por causa da época da marcenaria. O que eu posso fazer para que as pessoas tenham um olhar diferente para mim? E daí a gente estava bem naquela época das redes sociais que todo mundo postava absolutamente tudo que comia, botava o tênis, ia pra academia, postava e falava, eu vou pro banho agora. Agora o bendito tá pago. E era muito nessa época. E eu pensei assim, eu vou começar a postar sobre rotina de trabalho. Nessa época eu trabalhava na minha cama com notebook, eu virava, né, à noite. Não tinha o escritório ainda? Não tinha nada, sabe? Então, bem recém-formada mesmo. Era bem recém-formada. Então eu comecei assim, trabalhando de madrugada na minha cama, mostrando que eu tava de madrugada trabalhando. E assim foi indo. Quando eu decidi abrir o escritório, aí isso começou a aumentar. Então eu mostrava eu indo em obra, eu mostrava todo esse tipo de coisa. Então basicamente tudo se resumia para arquitetura. A rotina de trabalho. Tudo, né? E assim, eu era muito focada, sempre fui muito focada para trabalhar. Então eu pensei assim, ok, vou postar sobre isso, né? E daí chegou um momento que as redes sociais estouraram, que isso virou um trabalho mesmo para as pessoas. Virou algo profissional. Virou uma Exatamente. E foi ali que eu pensei. Que foi quando o Instagram daí... Isso, o Instagram mesmo abriu muitas portas, né? E daí eu pensei assim, ok, eu posto da minha rotina, eu posto das coisas que eu faço, eu tenho a minha vitrine, agora eu vou começar a mostrar quem eu sou. Maravilhosa. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Mas foi no algo Instagram. pensado, assim, foi algo que tu parava sozinho ou tu conversava com alguém, pra quem tá nos assistindo e pensa, mas daí eu falo o quê, eu posto o quê, eu digo o quê?
Tu dividia isso com alguém? Dividia, só que ainda as pessoas eram muito resistentes. Tá. Todo mundo, era muito aquela época da crítica. Ai, meu Deus, todo mundo posta tudo na internet. Uhum. Ninguém mais consegue, todo mundo fica assim, ó, no celular. Aham. Então, as pessoas, na verdade, tinham uma opinião bem contrária, sabe? Mas era aquela coisa de perceber. De Né? ser E antecipar assim, a tendência, né? Isso. Quando a gente fala de gestão, nós trabalhamos muito com mentorias de empresárias com gestão empresarial, e o marketing digital é uma das vertentes mais polêmicas quando a gente está falando da gestão da empresa. E aí vem uma coisa que quem estuda planejamento é a coisa de definir quem é a persona que eu quero impactar e qual é a persona que eu vou me transformar. me vender para o meu público, porque o meu público precisa ouvir assim, o meu público precisa ver a Bia assado. Tu chegou a desenvolver qual é a persona que tu queria impactar ou não foi fluido? No começo, não. Porque, na verdade, quando a gente começa a trabalhar com o Instagram, é meio que uma terra sem lei, a gente não sabe Como exatamente é que vai desenvolver. isso. Então, tu vai testando. E até o público, ele vai se desenvolvendo e as pessoas vão mostrando assim, eu consegui identificar quem me seguia e falava comigo. E assim eu fui construindo a persona, sabe? Que eu queria chegar. Porque daí eu já olhava para a audiência, né? Quem que tá ali falando comigo todos os dias. Então isso foi se desenvolvendo. Eu acho assim, o trabalho de você construir essa persona antes muito válido, porém, ele é um teste. Ele é só um teste. Quem vai dizer se é mesmo é o teu público. É quase que um produto mínimo viável, então, porque tu vai ter tentativa e erro até ver qual é a linguagem que o teu público comprou. Exatamente. E eu acho que isso norteia também, uma vez que tu vai identificando quem é teu público, isso vai norteando o assunto paralelo que não seria a arquitetura, né? Então, tipo, é o que tu janta, que a gente tava falando um pouquinho antes dos bastidores, né? É o que tu janta, a viagem que tu faz, pra onde que tu vai de férias, se tu tá namorando e vai casar, todas essas coisas. Isso, na tua opinião hoje, isso quase interessa mais? É um 50-50? Como é que o teu público, como é que tu vê que há a aceitação do teu público em relação ao que é pessoal do que é profissional, sabe? Bom, assim, quando a gente vai comprar alguma coisa, imaginem, né, vamos comprar alguma coisa. É sempre mais leve quando a gente fala com essa pessoa que está querendo vender pra gente e a gente começa a falar de coisas da vida. Do trivial. Isso, que a gente começa a pensar que não, somos parecidos de alguma maneira. O Instagram é a mesma coisa. Então, se eu postar só sobre arquitetura, tem pessoas que não têm interesse pela arquitetura em si, então talvez elas não iriam consumir meu conteúdo, mas quando eu falo de mim, elas se interessam como ser humano, sabe? Então dá pra criar essa conexão. Eu digo que hoje essa conexão, ela é quase mais importante do que o produto em si que você vende. Porque as pessoas se interessam muito pela pessoa. É porque eu acho que assim, não sei como é que é, é bem a vertente do que tu tá falando. As pessoas querem conexão emocional. Nós estamos... Apesar de ser digital e impessoal, porque tá cada um longe do outro, é pela telinha, mas a pessoa quer conexão emocional. Eu quero ver que eu sou parecida com ela de alguma maneira. Exatamente. Eu quero. E aí, na hora que eu estiver buscando um projeto, eu vou lembrar da Bia. Putz, mas tem aquela menina que eu sigo lá que ela é muito legal, eu gosto dela, a gente é parecidas. E ela ainda é muito boa no trabalho dela. Pô, deve ser top. Vou falar com ela. Exatamente. E aí é o teu posicionamento, a gente pega até numa coisinha que também é legal ouvir de ti. Como é que tu trabalha o teu branding, pessoal? Porque se expondo muito no digital, não tem como negar que a gente tá vendendo uma imagem ali. Muito E aí forte. é a questão de posicionamento. Eu quero aparecer como mais autoridade, eu quero aparecer mais informal e de repente eu tô aparecendo de chinelo lá no vídeo. Como é que é o teu posicionamento de branding nesse sentido? Eu acho que eu sempre quis mostrar que mesmo tendo uma empresa, o empresário não é diferente das outras pessoas, ele continua sendo uma pessoa, né? Então, assim, eu tô ali mostrando a minha realidade, as estratégias, a forma que eu conduzo, mas em casa eu sou só a Bia, noiva do Ivan. Que também usa chinelo, pijama. Isso aí mesmo. Mas essa questão de posicionamento também é uma coisa que se constrói com o tempo. No começo você acaba não sabendo exatamente como mostrar, mas com o tempo você vai construindo isso. E essa parte da imagem, ela precisa ser construída de fato. Precisa. A forma que você se veste, a forma que você se porta. Porque querendo ou não, a gente tá na internet, a gente vai ser julgado o tempo todo. A gente é uma vitrine, né? Como é que tu lida com isso? Com a opinião que a gente escuta e que todas escutam. Tá muito blogueirinha, tá muito... como é que tu julga com esse sentimento?
Eu julgo muito como é o meu trabalho, né? É o meu trabalho. Eu sei onde quero chegar. E se você acha que eu sou blogueirinha, é porque você consome o conteúdo também. Hoje o Instagram, as redes sociais no geral, é uma realidade, sabe? Ela é uma plataforma de venda. Não tem como fugir, então ela faz parte, se destaca quem tem estratégia. Isso. Né? Ô, Bia, e tu chega a ter haters? Nunca tive problema. Não? Nunca tive. Mas é porque, assim, ó, tem uma coisa até que eu e a Mayara tava comentando antes, né? A gente tem que saber escolher as batalhas que a gente luta. Quando a gente vai pro Instagram, existe a linha editorial. As coisas que eu falo sobre e as coisas que eu não falo. Eu não falo sobre tudo. Tem alguns temas. Eu falo sobre arquitetura, eu falo sobre a minha família, meus cachorros, o meu noivo. Eu falo sobre moda e eu falo sobre gestão. Sim. Então, se alguém vir me perguntar alguma coisa sobre política, eu não falo. Se alguém vir te perguntar como é que é a opinião da Bia sobre Bolsonaro, não virá. Não, porque não é minha linha editorial, eu não me aprofundo nisso, eu não falo sobre isso. Então a gente tem que saber escolher o que a gente fala. Maravilhoso. Né? Porque assim, todo mundo tem link e opinião pra tudo. Mas Isso é não inteligência precisa. estratégica, né? Vamos combinar? Não precisa. E assim, ó, tem pessoas que elas realmente se posicionam em polêmicas pra dar engajamento, mas até onde? Até onde isso é uma Isso. vantagem a eu um médio acho prazo, que né? Até é legal isso que tu falou pra gente trazer pra pauta o Luciano Hang. Sim. O dono da Havan, que se posiciona muito e ele fala de Mas foi uma política estratégia, né? e Foi. ele fala com os haters. E eu lembro de quando esse empresário começou com uma loja lá em Brusque, que nem era o que é hoje, era tecidos. E na maneira digital ele se posicionou nas polêmicas e conseguiu se tornar hoje, O velho da Havan. muito se pauta que ele vai se candidatar a presidente. Então, e conseguiu, né, exponencializar nesse sentido. Mas acho que é muito o que tu falou, onde eu quero chegar e de que maneira eu quero chegar. E qual é o público que eu quero ter? Né? Eu quero ter um Isso. público que realmente goste das coisas que eu tô falando e interajam comigo. É esse o público que eu quero. Né? Assim, então, a gente tem que saber segmentar bem certinho, porque senão a gente vira uma baderna. Não, e eu acho que daí quem oferece tudo pra todo mundo não oferece nada. Quem Essa quer é a falar pra frase. todo mundo não fala pra ninguém. Então porque há um receio e a gente vê isso frente às mentoradas do clube. Ah, mas eu vou falar só pra esse público, mas eu também quero conversar com a fulaninha, eu também quero comunicar. Não é que tu não vai comunicar pra aquela pessoa, mas tu vai estar criando uma linha editorial, Exatamente. um posicionamento. No teu dia a dia, é uma pergunta que chega muito pra nós, assim. Tá, mas como é que eu faço? Eu tenho um calendário, eu já sei um cronograma, esse cronograma ele é mensal, esse cronograma ele é diário, ele é de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho temas, então esse mês sobre gestão eu vou falar mais sobre planejamento, no outro mês eu vou falar sobre gestão de obra. Como é que é? Tu faz sozinha? Tu tem uma agência hoje? Como é que é essa rotina? Porque às vezes o que chega pra nós é assim, por onde eu começo? E às vezes é Bem muito comum. simples, né? Porque às vezes é na mão mesmo, né? Tipo, hoje eu vou falar sobre isso, amanhã eu vou falar sobre isso, eu tenho que ter uma foto do meu filho, eu tenho que mostrar que eu fiz uma mentoria, Ou é orgânico? ou é orgânico. Pois então, é aquela frase que a gente comentou antes aqui. O simples funciona. Menos Sempre. é mais. Menos é mais. Quando a gente começa, geralmente a gente usa as armas que a gente tem na mão naquele momento. Então eu vou no meu caso, eu ia numa obra, eu postava aquela obra. Eu chegava no escritório, abria um projeto lindo no computador. Eu postava aquele projeto. Não tinha muito um planejamento. Não tinha muito. E quando a gente começa a se habituar, porque primeiro tem que criar a rotina de estar presente nas redes sociais, que é a parte difícil. É que nem fazer uma dieta. A consistência. disciplina. A né? disciplina. Depois que a gente já está inserido nessas redes, daí a gente começa a pensar sobre o que mais eu posso agregar. Eu tenho hoje uma consultoria na questão de impulsionamento, né, de postagens, que é incrível. Então, assim, por exemplo, eu quero lançar esse mês, eu quero focar em projetos de marcenaria. Então, eu sento com o Dionei, a gente conversa, e ele diz assim pra mim, então tu precisa criar um vídeo que fale, seja direto ao ponto e eu vou impulsionar para tal e tal público. Então, isso a gente faz. Mas aquele do dia a dia, o simples, O feed, a o rotina, stories. tem que partir da pessoa. Como é que é a tua organização feed stories daí? O que vai pra feed, o que vai pra stories? E se tem outras redes, né? Sim, hoje, assim, uma rede que eu acho incrível é o TikTok. Eu perco horas Tu faz? lá. Bem pouco, mas faço. É mais focado no Instagram. Mas essa organização, ela vai muito do que tu vai sentindo. Então, assim, projetos que eu quero fazer... Onde eu quero fazer a vitrine é feed. Onde eu quero mostrar a rotina É é stories. story. Mas quando tu fala assim, o TikTok é fantástico, tu já sentiu retorno vamos falar assim, retorno financeiro é procura, né? Então, em prospecção,
como foi sentir o TikTok pra ti, que não Um necessariamente... cliente dizendo, pô, te vi no TikTok, TikTok, me manda um orçamento. Acontece? E não precisa necessariamente ser a dancinha, né? Porque todo mundo se engana. Não, Ele pelo pode amor de ser. Deus. Quando tu diz perco horas, não imagine que eu acho que ela tá ali Não, pelo amor de Deus, decorando a eu não dança. faço dancinha. Eu também não sou da dancinha, não. Mas assim, o TikTok é muito bom porque ele Pelo abre... alcance, né? Ele mostra o mundo. Então, de repente, eu tô lá vendo sobre culinária, de repente eu tô vendo sobre uma praia, Eu depois amo uma também, viagem. eu E você amo. vai pro mundo e assim, ó, pra quem tem os olhos bem, assim, assertivos pro negócio, você tira muita inspiração de lá. Muita inspiração. Eu tiro muita inspiração de outros profissionais que não são da minha área. Pelo jeito... Essa é a pergunta seguinte até. Porque pela forma de falar, né, pelo posicionamento. Mas o TikTok é bom porque a gente começa a ter acesso a outras pessoas. Eu no TikTok, eu acabo postando aquilo que eu posto no Instagram. Eu vou lá e muito reposto. parecido. É muito, Mas assim, pra um retorno financeiro, eu ainda acho que pra algo aqui físico, o TikTok ainda não me traz muito retorno. Mas traz alcance, traz Alcance. visibilidade. Exatamente. Eu tô lá. Né? Eu tô lá. Isso. Eu acho que para vender o Instagram ainda é a grande ferramenta, mas isso aí. realmente para trazer audiência, nós temos uma mentorada nossa que ela tem 300 mil seguidores no TikTok e 2 mil no Instagram, mas os que compram ela são os 2 mil. Eu falei, no dia que tu conseguir fazer os 300 mil te comprarem, amiga. E assim, ó, essa questão de o que pensar, como que funciona essa postagem no Instagram, né? Então, a partir do momento que a gente tá numa rotina, postando as coisas do dia a dia, aí começa a surgir a estratégia. Então, às vezes eu quero lançar algo que é profissional. Eu chamo a Mayara pra ela vir gravar a gente e passar emoção. Ou, por exemplo, eu quero abordar algum assunto realmente sobre gestão. Eu abro uma caixinha de perguntas, eu deixo o pessoal me perguntar e eu vou respondendo. Então, assim, primeiro se habitua com os stories. Primeiro cria a rotina. Ela tá mandando um fica a dica. fica a dica. Mas eu acho que é muito isso, porque assim, o que mais chega pra nós, assim, vamos pegar assim, uma dentista, pra não dizer ela começa a fazer, ela se empolga. Ela é autônoma, ela trabalha sozinha, ela começa a fazer e perde horas. E de repente, muito que acontece. Porque isso te traz uma visibilidade. Ela começa a fazer vídeos, ela mesma edita, ela faz, ela chega em casa. Mas é uma mulher casada, com filho, tem, né, nossos papéis todos. Aquilo começa a dar um retorno. Daqui 2 meses, a agenda dela começou a ficar cheia. Né? E a gente já viu isso N vezes. Aí ela para, porque daí ela chega pra nós e assim, não consegui fazer mais nada. E ao mesmo tempo ela também não encontra, às vezes, uma agência, alguém que tenha um custo-benefício interessante que possa... Pra assessorar. É muito difícil, né? Então hoje tu faz... Daí hoje tu faz tudo, tu tem alguém permanentemente contigo, assim, na regularidade, digamos. O Johnny, ele faz a parte de impulsionamento. Tá. Né? Ele trabalha com marketing. Mas tu mesmo posta, tu escreve teus textos no dia a dia, tudo Tu tem uma rotina na tua agenda de 1 horinha ali que é dedicada pra isso. É que depois que a gente entra na rotina também, a coisa acontece mesmo que tu já sem tá a hora orgânico marcada. agora, né? Tu já entrou pra parte mais Mas orgânica. no começo, assim, até por disciplina, eu digo, a gente tem que anotar, a gente tem que se programar. É isso né? aí que eu ia chegar, porque É muitos bem ainda estão importante. naquela outra fase de... E assim, só forçando mesmo, né? Pra que a pessoa conseguir se habituar. É que nem fazer uma academia, quase. Né? Eu acho que dieta, academia, a mesma coisa. Dentro disso vem muito na pegada de uma vertente que eu e a Daiane ouvimos muito das mulheres que nos cercam. Eu tenho vergonha de fazer vídeo, eu não sei falar, eu tenho vergonha do meu posicionamento frente à câmera. E já melhorou um pouco, porque quando o Instagram inventou o filtro, ajudou muito. Muito. Porque dá, né? Aquele dia que a gente não quer fazer uma superprodução, o filtro vai lá e dá um tapa no visual, mas ainda existem muitos medos. E para trabalhar esses medos, a nossa especialista em neuro mandou uma diquinha de como é que a gente faz isso. Conta pra gente, Jess. Se você tem medo de se expor nas redes sociais, fique tranquilo que esse medo é coletivo, todo mundo sente. Até porque nós, seres humanos, queremos ser aceitos, queremos pertencer a um grupo. E você se expondo ali, corre o risco das pessoas não gostarem de você, rejeitarem você. A grande questão é você compreender que isso é um processo natural. Algumas pessoas vão abraçar, amar você e outras vão rejeitar, falar mal de você e do seu trabalho. Quando você compreende isso, o teu cérebro começa a funcionar de forma diferente. Ao invés de se esquivar, você vai conseguir enfrentar uma situação natural. Não se esqueça, você vai ser abraçada, mas também vai ser rejeitada. Isso é um processo natural que acontece aí nas redes sociais.
Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Presente há 11 anos em Rio do Sul e há 3 anos em Ituporanga, é referência em emagrecimento e estética de resultados. E a Solange, essa empresária de extremo sucesso e muito dedicada, traz para nós uma metodologia voltada para os cuidados de forma integrada, saúde do corpo, mente e estética. Você só encontra aqui, através de profissionais pós-graduados e apaixonados por qualidade e resultados. Essa é a nova Magras. Traz muito mais do que simplesmente um protocolo ou uma dieta. Traz autoestima, saúde e qualidade de vida. Você já conhece a clínica Mica Justen de harmonização facial e corporal? Ela atende em 2 locais, em Presidente Getúlio e em Londres. Tem tratamentos estéticos avançados para o rejuvenescimento facial, tratamentos corporais para flacidez, para celulite. E é ela quem cuida aqui, ó, do nosso rejuvenescimento com o botox do dia a dia. Então agende uma avaliação, vale a pena. Ultra Clínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultra Clínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem. Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Hop Fuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Hop Fuel e beba sem moderação. É Hop Fuel, gente. Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. A Namá é uma loja que foi sonhada e criada para inspirar mulheres que têm um estilo único, o seu. A marca trabalha para que cada cliente tenha um sorriso no rosto e uma dose de confiança ao sair da loja com uma sacolinha ou um pacotinho para dar de presente para alguma amiga. Quer saber? Funciona, porque a gente usa e ama mesmo. Sou cliente, apaixonada e recomendo. Conheça a Shop Namá, @shop.namá. Farmácias Guimbala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica na calçadão Osni José Gonçalves, a dia e noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema? Isso um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco. A gente está falando aqui sobre mídias digitais, posicionamentos digitais, né? Então, existe no Brasil hoje quase 100 milhões de pessoas conectadas à internet. Então, isso a gente quer dizer que quase metade do Brasil está conectado e ligado ali. Então, quando a gente ainda encontra algumas empresárias dizendo, eu acho que eu ainda não preciso, ela está deixando de faturar, né? Ela está deixando de ganhar. Quanto que tu acha, tu é muito jovem, né? Tu ainda tem uma estrada belíssima ainda, mas quanto que tu acha que tu deve hoje o teu... Vamos falar de empresas lucrativas, né? O quanto que tu remete o teu posicionamento digital ao retorno financeiro que tu tem do teu negócio hoje. Tu acha assim, se eu não tivesse na mídia digital, hoje eu não faturaria 30% do que eu... Tu tens essa ideia de quão a mídia digital traz para ti?
Porque é uma forma que tu Representa no representa no teu faturamento. Tenho porque a gente faz projeções financeiras, né? Ai, que orgulho. Meu escritório no último ano teve um crescimento de 135%. O quê? Olha só. Maravilhoso. Ai, me arrepio toda Proveniente do digital? Muito, muito, muito do digital. Muito digital. Gente, Tanto se pra- isso daí não é uma dica pra vocês, não sei o que é. E assim, ó, eu falo isso com muita alegria porque a rede social hoje, o digital, é um outdoor no lugar certo. A gente consegue chegar nas pessoas de uma forma tão incrível, tem tanto alcance, só que, claro, isso tem que ser pensado. Bem feito. Né? Porque, assim, hoje, como todo mundo tem Instagram, também tem essa questão. Bom, todo mundo tem Exatamente. todo tipo de É terra profissional. de ninguém, né? É, Isso. só que quando a gente tem uma estratégia, a gente consegue chegar exatamente na pessoa que a gente quer chegar. Pois é, mas é aí que eu ia chegar. Todo mundo tem. Então vamos falar assim, arquitetas, dentistas, advogados, e aí nós, né, temos milhares. Qual foi o trabalho que tu fez como que eu posso me diferenciar? Existiu essa pergunta assim, como que eu posso ser diferente? Ou isso foi meio que orgânico e foi emplacando a persona da Bia mesmo, assim? E aí, organicamente, tu foi sendo muito verdadeira ali. Eu sempre quis ser diferente, sempre quis. Então, eu sempre busquei, alguma forma, assim, conseguir um destaque. Só que é um caminho bem difícil de fazer, porque ninguém vem e ensina. Mas sabe? isso que é legal tu falar, assim, Até porque quem tem olhar... poucos profissionais ainda pra ensinar, de fato, da escola, de como é que faz pra dar Exatamente. certo. Porque a gente ouve muitos profissionais aí querendo dar dica de como se posicionar no digital, mas aí tu entra na rede deles e os números não fecham. Exatamente! Entende? E aí, assim, eu sou um super profissional, eu vou dar um curso agora de marketing digital, e aí ele tem menos seguidores, às vezes, do que tu. Exatamente, e eu acho que vai muito do quanto você promove o interesse para as pessoas, sabe? O quanto você se torna interessante. Então eu digo, essa questão de ser autêntico, de passar quem Seja você mesmo, isso, mesmo, verdade. mas alinhado com a estratégia de como vou passar, quem eu sou e como vou passar isso, né? Isso muda tudo. É, que a gente, no teu posicionamento a gente viu isso, fora das redes sociais, mas também numa mídia impressa, também em outros canais que tu vai diversificando. Sim, A gente Existe não- coerência, né? Existe coerência. A gente estava falando antes nos bastidores de uma revista que a gente viu com a tua equipe. Então, quando a gente bateu o olho, que a Paula abriu a revista que a gente viu, assim, a gente já viu de cara que tinha algo diferente ali. Na Bem foto, pensado. na roupa, mas é tudo muito bem pensado. Não é uma questão de estar bem vestida ou mal vestida. É bem pensado estrategicamente. Mas a gente nunca tem a chance de causar uma segunda chance, né? De causar a primeira impressão. A primeira impressão. Então, essa questão mesmo da estética, eu sempre falo muito sobre isso, o quanto a estética importa. Porque as pessoas dizem, mas se eu sou uma pessoa boa, se eu fizer bem meu trabalho, eu não preciso me importar com o que eu visto, com como eu... Não, precisa sim. Precisa. Né? Porque tu passa uma primeira boa impressão. E Eu essa sou pessoa essa também pessoa. julga. É. E essa pessoa que também fala isso, ela também tem uma primeira impressão não tão Exatamente. boa de alguém que não chegou bem Pra mim, arrumado. isso é uma justificativa da pessoa que não quer se cuidar. Mas o mundo é tão injusto, sim. Ele é justo. Ele E usa o isso ao mundo teu dos favor. negócios é pior ainda, né? Usa isso ao teu favor, É, então. exatamente. Né? Porque... E tu, assim, porque a gente fala muito nessa questão financeira, porque a gente tem aqui a Camila, que é uma gestora financeira, que é uma parceira do programa, e ela vai trazer umas dicas para nós aqui de como a mídia social realmente pode trazer mais lucratividade aí pro teu negócio. Olá, vamos falar então sobre redes sociais e como que você faz aí para alavancar o seu resultado, obter resultados melhores, se posicionando de maneira correta. Hoje em dia eu falo muito para as minhas mentoradas, eu até indico que elas se posicionem, todas que são autônomas, empreendedoras, vendedoras, porque ali na rede social você consegue alavancar e muito o seu negócio, porém tem que ser de maneira correta e de maneira profissional. Eu sempre falo, quem não está nas redes sociais hoje está fora do mercado. Você quer ir num médico, num dentista, num advogado, você vai procurar no seu celular, você vai entrar no Instagram, você vai procurar um vídeo no YouTube, então você tem que estar nas redes sociais e de preferência de maneira profissional e correta. O que eu indico que vocês façam? Muita gente deixa de se posicionar por falta de tempo, que era o meu caso. Eu me posicionava, porém eu ficava nos finais de semana fazendo as artes, demandava um tempo e ainda não ficava bom. Você analisar se às vezes não é o momento de você delegar isso. Passar isso para uma pessoa especialista. O que eu vi? Quanto que eu ganho a hora? Quantas horas que eu demoro para fazer esse trabalho das redes sociais? Quanto que uma pessoa me
custaria para fazer isso? Eu falei, putz, eu tô pagando, a minha hora vale muito mais do que eu pagar uma pessoa para fazer isso. Então, por que não delegar? Então, você delegando, você deixa uma pessoa que é especialista e vai fazer um trabalho profissional e você foca no seu trabalho, em atender melhor, com mais qualidade, em focar em estudo, se você é vendedor, em focar em atender melhor os seus clientes. Então, delegar pode te ajudar a alavancar os seus resultados, como aconteceu comigo. Ela é especialista ali em tráfego, em anúncios, então é uma pessoa que vai cuidar das redes sociais, porém, isso não anula a conexão que você vai fazer com o seu cliente, independente se você vende um produto ou um serviço. Por mais que cuide, né, faça os posts, edite os vídeos, diariamente quem vai estar nos stories é você. E é você que vai fazer essa conexão. É você que vai estar se posicionando de maneira profissional. Então, eu acredito que para você alavancar, obter mais resultados, pense em produtos que você consiga vender aí numa larga escala. Delegue, se for necessário, essas partes mais técnicas para um profissional e crie uma conexão maior com o seu cliente. Então, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora nós estamos indo para a finaleira do nosso programa e a gente vai para o quadro Saia Justa, onde nós vamos colocar alguns contextos aqui e você, como nossa convidada, responde em poucas palavras. Tá bom. É o nosso de frente com o Gabi aqui. Ai, meu Deus! A lá, Clube da Luluzinha. Então, assim, Bia, como é que você resume a trajetória da Bia até aqui? Muito estudo. Muita visão. E, ao mesmo tempo, um erro que a Bia não cometeria mais. A insegurança de querer agradar todo mundo e ser moldada por isso. Muito Nossa, bom. essa foi profunda. Todas as mulheres que estão assistindo vão falar. Mas ainda não consigo. Um orgulho. A família e as pessoas que têm ao meu redor. E qual que é o sonho grande da Bia? Um deles é o meu casamento, que vai acontecer. Hashtag me convida. E também conseguir conquistar, ter um alcance grande de pessoas que realmente compactuam com as minhas ideias e que crescem ao meu redor, junto comigo. E como é que é a Bia, quando bate no dia a dia da rotina de trabalho, aquele estresse nervoso mesmo? Chata, resmunguenta, renenta, dramática. Meu Deus, eu sou insuportável. A equipe dela toda tá assim, é isso aí. É isso aí, ela foi deve muito saber. honesta. Os caras da obra dizendo, é isso aí. Honesta essa menina. E empreender pra mim significa? Crescimento pessoal. A mídia digital nos meus negócios é? Ela é um dos fatores principais. E qual que seria o conselho para quem está te ouvindo hoje e a partir de agora quer ter um bom posicionamento digital? Quer começar ou quer reescrever uma história ali? Só vai. Só vai. Quando a gente começa a ficar rodeando as dúvidas, a gente não faz nada. Então, começa com uma coisinha, mas faz. Tipo, tu foi aquela que disse, perfeito, tu foi aquela que disse assim, ai, não ficou bom, mas vou postar mesmo assim? Sim. Essa é a dica? É isso aí. Nem tudo precisa ser perfeito, não precisa ser mal feito, mas tem que fazer. Antes feito que perfeito. Você tem que estar lá. Bia, maravilhosa nossa conversa. A gente vai encerrando por aqui. Nós queremos agradecer imensamente pelo teu sim e por estar aqui conosco. Tu és um case no quesito de mídias digitais e não poderíamos ter tido pessoa melhor, porque é uma gestora tendo sucesso nas redes sociais. E a gente gostaria que tu deixasse aqui o teu recado final para quem está nos vendo e está começando e ainda tem muitas dúvidas com relação ao posicionamento digital. Qual seria a dica ou o insight que tu pode trazer para quem está precisando desse, poxa, para onde eu sigo? Primeira questão que eu penso é a gente precisa consumir as redes sociais de fato e ter um olhar bem crítico e analisar como as pessoas estão fazendo. Eu acho que esse é o primeiro passo para quem quer começar. E a gente não precisa se resumir em pessoas do nosso nicho, da nossa área. Eu mesma, as inspirações que eu tenho são de pessoas de outras áreas. Eu sou assim fascinada por Lara Nesteruk, por Nativosa, moda, nutrição, coisas completamente de outra área. Mas é um posicionamento. Exatamente, que tu olha, né? exatamente. E a gente percebe
como que a pessoa realmente coloca as coisas, como que ela mostra opinião. E é isso que muda. A gente não precisa, eu sou uma dentista e eu vou lá procurar só com outras dentistas como elas fazem. Não, Na verdade, eu acho que tem que ser o contrário, né? Porque senão tu vira mais do mesmo, né? Vira o mesmo produto. Exatamente, não vira um ímpar, né? Como estão falando. Maravilhoso. Isso. Incrível, foi maravilhosa a nossa que bom, conversa. eu amei. Então vamos brindar, eu já tô até sem... A gente já tá gente já quase bebeu todas. precisando abastecer, Hopfil. E agradecer aos nossos patrocinadores excepcionais que acreditam no empresariado feminino. Farmácias Gembala, Data Beats, Namá, Casa do Empreendedor e novamente aos nossos masters, Magras, Ultra Clínica, Mica Justa em Estética Facial, Lojas Presidente e a Hopfil. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinho, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia acessando nossoclube.clubedaluluzinha.com.br. Um beijo e até semana que vem.